Eu tava a fim de ter uma conversa mais longa com vocês e eu achei que o YouTube era um bom lugar para isso. Eu gosto muito de YouTube, né? Sou muito consumidora de YouTube e eu nunca encontrei muito um formato que eu me adaptasse. E eu acho que quando eu falo de conteúdo, eu também penso nisso, sabe? Tipo, porque quando eu penso em maquiagem, é um formato que eu gosto. Quando eu penso em análise de marcas, é um formato que eu amo. Mas eu sempre acho que eu não sou só isso. E aí, quando eu falo de nicho, eu tava até falando isso ontem, fui jantar com a Stephanie, minha assessora. E eu falei com ela sobre isso. Que eu nunca acreditei muito nesse negócio de nicho. Eu acho que nicho de conteúdo é uma coisa legal, porque você meio que consegue atrair um público, mas você fica muito limitado e não sei, assim, eu não curto muito isso. Vocês que me seguem já devem ter percebido isso, que é meio que um grande apanhado de coisas, o meu Instagram. E eu gosto disso. Meu TikTok também. E eu acho que eu sempre quis que o YouTube fosse isso e eu nunca consegui fazer com que o YouTube fosse isso, sabe? E eu acho que o YouTube também, em alguns momentos, exige um formato, uma qualidade, alguma coisa assim que naquela época eu não estava preparada para entregar e agora eu meio que não me importo. Do tipo, se a luz tá certa, eu tô gravando com luz natural, né? Mas eu acho que agora eu tenho um pouco mais de consciência de que não dá pra fazer tudo perfeito. Enfim, eu viajei, né? Eu passei 3 semanas de férias. Dessas 3 semanas eu trabalhei um pouco. Na verdade, não foram 3 semanas de férias. Foi 1 semana trabalhando e 2 semanas de férias. E eu aproveitei para passar 2 semanas em Luxemburgo, que é um país que quase ninguém conhece, mas que é um país super legal. É um lugar lindo e que tem muita coisa, assim, apesar de ser um país pequeno, tem bastante coisa de história e tal, e é um país bem central na Europa. E eu pude conhecer seguidoras, então foi muito legal, porque eu conheci seguidoras muito queridas, acabaram se tornando amigas, né, porque você tá, tipo, ali num lugar que você não conhece muito, então você conversa muito, você sai com essas pessoas, você entra muito no convívio delas e tal, e eu ainda falo com elas depois que eu voltei, e eu comecei a pensar, né, um pouco sobre a diferença de vida. É óbvio, né, eu tô comparando um país de 200 milhões de pessoas, que é o Brasil, com um país de 600 mil pessoas, que é Luxemburgo. Então eu acho que, dadas as devidas proporções, né, a gente não pode ficar comparando muito, mas eu acho que, em termos de mentalidade, uma coisa que eu percebi muito da mentalidade dos locais, porque eu tive oportunidade, né, de conviver com bastante gente de lá, né, e de outras nacionalidades na Europa, é a relação que a gente tem com o trabalho, principalmente aqui em São Paulo, né, e a gente se define muito pelo trabalho aqui em São Paulo. Acho que em outros lugares do Brasil nem tanto, mas ainda assim. E isso tem um monte de motivos, né, porque, tipo, a gente tá falando de um país que demorou muito para sair da escravidão, de um país que tem muita herança, né? A gente tem muito essa sociedade de castas, por mais que a gente fale que não, mas a gente tem, de você ser muito definido pelo que você faz e de você acessar determinados espaços ou não acessar por conta do que você faz, e no mundo inteiro é assim. Mas eu acho que no Brasil isso tem uma coisa muito forte, né? E voltar pro Brasil me trouxe muita tristeza. Não pro Brasil em si, tipo, porque eu amo o Brasil, sabe? Eu gosto muito das pessoas, eu senti falta da comida, senti falta dos meus amigos, né? Eu passei quase 1 mês fora e desse 1 mês eu não fui com ninguém daqui, né? Eu fui meio que sozinha. Mas é meio triste voltar para uma realidade onde aqui no Brasil eu ganho super bem, mas eu não me sinto tão segura para andar sozinha na rua, ou eu me sinto meio presa no meu apartamento por conta da segurança. E eu nem sou uma pessoa muito noiada com essas coisas. Eu sou uma pessoa bem de boa, do tipo, já fui assaltada, já quebraram vidro de carro e tentaram roubar meu celular. Mas aqui, se você não tem um trabalho, voltando ao assunto principal do vídeo, você não é ninguém, né? Fiquei meio deprimida em pensar nisso, porque daí aconteceu um negócio meio engraçado quando eu tava lá. Que quando eu tava... eu fiquei num Airbnb que era o prédio todo, era dono... uma pessoa só era dona do prédio. E era tipo esses predinhos, assim, de 3 andares, com 6 apartamentos. E aí era um casal, eles moravam em um dos apartamentos e alugavam os outros 5.
E aí eu cheguei lá na lavanderia, que era uma lavanderia coletiva, e aí a dona do lugar, ela tava limpando o filtro da secadora com um palito de dente e um aspirador de pó. Tipo, ela tava com um palito de dente na mão e o aspirador na outra. E aí eu achei a cena toda engraçada porque ela estava de biquíni. Tava um calor desgraçado nesse dia. E aí eu falei, desculpa, eu volto depois porque eu ia secar a roupa, né? Eu ia colocar a roupa pra secar. Ela, não, tá tudo bem, eu tava só limpando porque eu tava achando que tava demorando pra secar, não sei o quê. E aí ela falou, eu tava querendo uma toalha e tal. E aí depois ela falou, desculpa, eu tô aqui de biquíni, não sei o quê. E aí a gente começou a bater papo, eu acho que a gente falou umas meia hora, 40 minutos, sei lá, tipo assim, a gente conversou bastante tempo. E em nenhum momento da conversa ela me falou espontaneamente o que ela fazia, na verdade isso foi quase no final da conversa que ela falou. E aí a gente começou a conversar, eu perguntei se ela queria ajuda, ela falou que não. E aí eu perguntei por que ela tava limpando, ela falou que ela tava achando que as toalhas dela estavam demorando pra secar e ela queria uma toalha, e ela percebeu que o filtro tava sujo e etc. Daí eu descobri que ela era iugoslava, que na verdade, tipo assim, né, não existe mais Iugoslávia, mas eles ainda se referem como Iugoslávia. Ela é sérvia e o marido dela é de Montenegro. E eles foram pra Luxemburgo por causa da guerra, né, em 92, e eles moram lá, os filhos deles nasceram em Luxemburgo e tal, e aí o marido dela perdeu o emprego na pandemia, e eles tinham esse apartamento, um desses apartamentos do prédio pra alugar, e eles resolveram alugar de Airbnb. E aí foi dando certo, eles foram comprando os outros e reformando todos os apartamentos, e foi aí que eles são donos agora do prédio inteiro. E achei isso muito legal, tipo, a história deles, porque hoje ele meio que faz reforma, né? Ela falou renovation, então eu imagino que seja reforma. Então ele tem uma empresa de reforma e ele administra os Airbnbs. E aí eu falei, ela falou, perguntou algumas coisas do Brasil e tal, e aí eu falei, lá a gente, né, a vida é bem diferente, eu moro numa cidade muito grande, então é engraçado vir pra uma cidade tão pequena. Eu fui pra uma cidade assim, gente, que era uma vila, e o lugar que eu estava não tinha nada pra fazer, tipo, se você quisesse fazer alguma coisa, você tinha que pegar um ônibus, e lá o transporte público é gratuito, né, então você pode pegar um ônibus, e aí você vai pra outras cidades, e você pode pegar um trem e ir pra outros países também e tal. E aí eu falei, é muito diferente do que eu tô acostumada, porque a qualquer momento que eu saio de casa tem gente na rua, tem carro, tem coisa pra fazer, tem lugar aberto, e aqui não é assim, então tá sendo legal, porque é uma realidade muito diferente da minha, e eu consigo desligar. Então a cidade que eu moro é uma cidade bem caótica, por assim dizer, porque é uma cidade que é movida a trabalho. Ela falou, entendo e tal, mas nossa, a gente tem que aproveitar um pouco a vida e etc. E aí ela começou a conversar, falando que ela estava grávida do terceiro filho dela, e aí ela falou, eu decidi que eu não vou mais trabalhar, eu tenho condição, então eu decidi que eu vou parar de trabalhar até eu ter meu filho e até meu filho tá bem. Aí eu falei, que bom, né, que você tem como tomar essa decisão e tal, o que você faz? Aí eu descobri que ela é cirurgiã traumatologista. Tipo assim, aqui no Brasil ela teria um puta de um emprego foda, ela muito provavelmente trabalharia 15 horas por dia, ela não teria tempo pra curtir os filhos dela, porque a maioria dos médicos que eu conheço só sabe ser médico e poucos deles têm tempo pra curtir a vida com qualidade. Todo mundo aqui trabalha pra caramba, não consegue ter uma vida de qualidade, sabe? E aí eu voltei, sei lá, voltei diferente, querendo ter mais qualidade de vida e pensando muito sobre essa coisa do, tipo, a gente não coloca limite aqui em São Paulo pro trabalho, sabe? E a gente vive em torno do trabalho. E não é uma coisa só de umas pessoas, não, é todo mundo. Então, tipo, você vai lá, o CEO da empresa, ele vive pro trabalho. E o cara tá ganhando 70 mil reais por mês vivendo pro trabalho. Mas ele tem mais aqui, com esse salário dele, ele tem mais aqui viver pro trabalho mesmo. Será? Tipo, será que ele precisa? Será que ele não merece ter um descanso? Assim como também a pessoa que trabalha no chão de fábrica. Tipo, entendeu? Tem um horário onde a pessoa pode simplesmente desligar. É óbvio, né? Quando você tem mais responsabilidade, você não pode se dar o luxo de desligar tanto, é muito mais cobrança e tal, mas eu acho que lá é muito mais tolerado. Claramente, né, muitas dessas sociedades na Europa, elas enriqueceram às custas de explorar outras sociedades, então também, novamente, a gente tem que dar devidas proporções a isso. Eu voltei com uma mentalidade diferente e pensando que eu
eu tenho um pouco desse privilégio e eu acho que eu faço pouco proveito dele, sabe? É óbvio, né? Eu tô num lugar muito confortável da minha vida. E eu acho que muitas pessoas aqui no Brasil, elas estão nesses lugares confortáveis e não fazem uso desse conforto. O que é um pouco triste, né? Porque as pessoas aqui se definem pelo que elas fazem da vida. E isso é chato. Sei lá. Deprimente. Minha câmera supostamente superaqueceu e eu tive que mudar a qualidade do vídeo, mas eu não sei se mudou muito pra vocês, me contem aí. Mas eu nem lembro mais o que eu tava falando. Enfim, eu voltei com depressão pós-viagem, mas eu acho que é diferente agora. Eu sempre volto meio triste e reflexiva, mas eu acho que dessa vez me bateu muito pesado, porque a gente mora numa cidade muito grande, São Paulo se define muito pelo trabalho e eu sou tantas outras coisas além do trabalho, sabe? E eu não sei se eu queria ter voltado. Esses dias eu tenho visto muita gente saindo de São Paulo e já era um desejo meu sair de São Paulo, eu acho que agora tá muito mais do que isso e... Ai, gente, eu pesei o clima, né, com esse vídeo, sei lá. Eu queria muito voltar pro YouTube pra fazer uma conversa, tipo, grande, reflexiva com vocês e eu tô feliz de ter voltado. Porque eu gosto muito de YouTube. E eu queria muito poder falar de temas aleatórios. Então, falar de produto, falar de maquiagem, falar de comprinhas. Eu tô pensando no próximo vídeo ser um vídeo de comprinhas da viagem. Então, eu vou pegar todos os produtos que eu comprei e mostrar pra vocês. Enfim, meio que uma grande Carla hablando sobre temas, né? Carla falando sobre muitas coisas. Mas é isso. É uma grande conversa, né? Eu queria que fosse uma grande conversa, porque eu tenho tanta coisa pra falar. Eu falo mais que a véia do Yakult, né? Eu sempre fui, quando eu era criança, eu falava pelos cotovelos. Mas vocês gostam, né? Quando eu falo bastante. Então eu acho que talvez aqui seja um ambiente pra vocês me ouvirem falar. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma grande propaganda de São Paulo de novo. Eu já tinha feito um vídeo desse pro TikTok, mas essa é tipo uma versão super extended. E eu acho que agora, nesse retorno pós-férias, eu volto um pouco mais consciente das entregas que eu tenho que fazer de trabalho e o quanto que eu ponho limite nisso, sabe? Eu posso falar sobre burnout também, eu já tive, né? E aí vira e mexe eu falo sobre isso e o quanto que isso me transformou como pessoa. Mas eu acho que essa coisa de limite e de ter uma rotina tipo 9 às 5 e de poder aproveitar um pouco mais minha vida. Sei lá, várias queixas e várias reflexões. Mas é isso. Não cheguei a conclusão nenhuma nesse vídeo, né? Era mais pra anunciar minha volta pro YouTube. Nos próximos vídeos a gente vai trazer uma coisinha mais estruturada, mas eu acho que na semana que vem, no próximo vídeo, eu vou trazer comprinhas da viagem. É isso. Beijinhos.